Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 9. Nós temos a seguinte expressão, a seguinte palavra, o seguinte registro bíblico. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de uma giesta ou de um zimbro, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. E disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Fala, e dormiu. Não, fala, e dormiu. Não dorme não, agora não. Por favor, não dorme agora não. Tá? É difícil a gente estar pregando e encontrar o irmão dormindo. Gente, a gente se sente acusado. Você nem pensa, meu Deus, estou fazendo a costa daquele irmão ou estou pregando para ele? E dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado e sobre brasas quentes um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte do Senhor, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Tudo bem, esse é o texto que nós temos escolhido para meditar com vocês nessa noite, tá? É a passagem do acontecimento, de um dos acontecimentos com a vida deste homem chamado profeta Elias. Este homem que teve o privilégio de ser arrebatado, subiu aos céus vivo, numa carruagem de fogo. Esse homem, ele foi, ele mais um que tem esse privilégio. Elias e Enoque já foram para os céus com este corpo aqui. Lógico que não estão lá mais com esse corpo, já receberam um corpo glorioso, aonde o tempo e o espaço não tem mais lugar. Mas Elias, portanto, é esse profeta. O profeta Elias, a sua história começa no capítulo 17. Ele já chega uma sua idade já de profeta, Ninguém conhecia, não tem história. Ele veio da zona rural, já chega e apresenta para o rei Acabe, e já dá um decreto para o rei Acabe, de que haveria 3 anos e 6 meses de seca naquela região, e que não haveria chuva, senão segundo a sua palavra. O rei assustou: mas que cabra atrevido, que cabra chega para mim, anuncia isso. E o Elias cultivou muita ira, muito ódio, muita desejo de vingança por parte da família de Acabe. Seguidamente nós encontramos o rei Elias no rio Querite, experiência do Querite. Depois ele saiu do Querite, foi ser atendido numa época de seca pela viúva de Serepta. Nós encontramos depois então esta outra fase do Elias no Monte Carmelo. É o Monte Carmelo, é o monte que você vai lá hoje, lá tem uma estátua de Elias.
Lá tem aquele Monte Carmelo, tem uma igreja, mas a estátua de Elias está ali com a espada na mão, lá no Monte Carmelo, onde Elias, ele destruiu os 450 profetas de Baal, que eram os profetas que impunham a sua vontade, a sua religião, na nação de Israel naquela época. Aconteceu isso, e logo que aconteceu isso, Elias, ele recebeu uma notícia que abalou as suas emoções, abalou a sua estrutura, né? Uma notícia que criou fortaleza dentro dele, criou fortalezas negativas, fortalezas impeditivas, fortaleza, algumas crenças, algumas conclusões indevidas que foram terrivelmente tratadas e administradas por Deus, senão Elias tinha desistido da sua história. Muito bem, então nós temos aqui duas fases de Elias. A primeira fase, a fase do Monte Carmelo. A segunda fase, a fase do Monte do Senhor, o Monte do Senhor, o Monte da Revelação, né? Monte Horebe é o mesmo que Monte do Senhor, o mesmo que Monte da Revelação. Então, duas fases de Elias: a fase de Elias no Monte Carmelo e a fase de Elias no Monte do Senhor, o Monte da Revelação. Então, a primeira fase, ele termina com aquela grande vitória, aquele grande êxito, né? Aquele grande feito. Infelizmente, o feito de Elias não recebeu aplauso de ninguém. Elias terminou aquela batalha, ninguém o reconheceu, ninguém o aplaudiu, ninguém o acolheu, né? Ninguém vibrou com ele, ninguém admirou ele, né? Ele, após mesmo fazer tudo aquilo, ele continuou sentindo solidão. Ele percebeu que ele estava numa guerra sozinho, né? Aí ele recebe essa notícia, né? O Acabe, o rei, tinha uma mulherzinha terrível, tal de Jezabel, a mulher ímpia, a mulher perversa, feiticeira. Aí você imagina o resto, né? Ela odiava o povo de Deus, odiava os crentes, odiava o profeta Elias, e era serva de Baal, era seguidora de Baal, e os profetas de Baal era serviçal dela. Então ela está virada demais com o que Elias fez com os seus profetas. Aí Acabe contou para Jezabel que o que tinha acontecido, e Jezabel fez uma ameaça. A ameaça foi essa: mandou um mensageiro para Elias. O mensageiro chegou: olha, tem uma mensagem para você. O que é? Olha, a dona Jezabel manda te falar que amanhã vai te matar. Você pode correr, porque vai te comer seu filho da manhã. Ela vai fazer com você o mesmo que você fez com os seus profetas. Vai te degolar. Essa foi a mensagem. A mensagem não é nada boa de ser recebida. A mensagem nada boa de ser degustada, né? Elias, infelizmente, ele foi abalado nesta hora, né? Ele foi abalado, sentiu medo, ele sentiu solidão, sentiu desânimo, sentiu descrença, sentiu desconfiança e fugiu. Esta é a palavra, fugiu. Então, após uma vitória fenomenal, após uma vitória extraordinária, né? Elias, ele faltava ali quem lhe desse um apoio, desse uma solidariedade com ele, desse uma acolhida para ele. Ele sentiu nesse estado. Ninguém fui insultado, fui ameaçado, ninguém me defende, ninguém me aplaude, ninguém me ajuda. Aí ele sentiu nesse estado, ele achou por bem fugir. Diz o texto que ele fugiu. Ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida, né? E em Berseba, na primeira passagem entre aonde que ele ia ir, Judá, ele deixou o servo dele ali. O servo, todo profeta, havia um secretário, havia um assessor, né, que acompanhava o profeta para anotar a sua agenda, fazer registro dos seus acontecimentos, né? Aí ele pediu para aquele servo: olha, por favor, deixa eu sozinho, pode ficar por aqui, porque esse caso é meu, essa situação é minha, eu preciso ficar a sós, né? Esse assunto é meu. É bom que ninguém veja
esse outro lado da minha vida. É bem que ninguém descubra, né, a impressão que tem de mim. Eu quero que ninguém estrague o conceito que vocês têm de mim como profeta. É melhor eu ficar sozinho, né? Isso aqui parece que segredos que somente Deus e você sabe, que você não quer que ninguém sabe das suas fragilidades, de algumas coisas que você às vezes sente, passa, você fala, você e assim por diante, você que ninguém quer que ninguém sabe. E você sabe muito bem que essa situação, essas fragilidades, essas possíveis fraquezas nossas, só Deus entende, não é? Só Deus tolera, só Deus suporta. Isso dá gente. Tem hora que não dá para a gente dividir com ninguém. É bom que a gente não conte para ninguém, não conte para o amigo, não conte para a mulher, não conte para o filho, seja eu e Deus, né? É o que Elias falou: olha, fica aqui, porque é bom você não saber, não ver eu passando por isso, né? Não perca a impressão que você tem de mim. Eu não quero expor meus temores, não quero expor as minhas fraquezas. Foi isso que ele pensou. Não vou escandalizar ninguém, né? Para motivar o enfraquecimento de outros, ou dar mau exemplo, ou ser até uma pedra de tropeço para alguém. Irmão, a gente chega nesse... Eu não tenho direito mais de chegar aqui e contar para vocês fracasso. Não tenho direito. Eu não tenho direito, como crente, depois de tantos anos que eu tenho de fé, eu chegar aqui para vocês e contar enfraquecimento, desânimo. Eu não tenho direito, eu perdi esse direito. Se eu tinti isso alguma vez, eu posso até ter, mas eu não tenho direito de contar para você. Eu tenho que contar só para Deus. Deus, escondido lá no meu secreto com Deus, contar a Deus. Apesar de tudo, eu estou desanimado. Apesar de tudo, eu estou enfraquecido. Apesar de tudo, eu estou desconfiado. Apesar de tudo, eu estou sentindo medo e vontade de fugir da realidade. Então, é coisa que, assim, se você contar para alguém, né? Se você chegar a contar para alguém, mas não é possível. Você, depois de tantos anos de crente, você... Que eu vejo você cantar aqui na frente tão bonito, você que empolga a igreja, motiva a igreja. Não acredito, isso não pode ser verdade, mas é verdade, é a realidade humana, é a realidade nossa que a gente tem que encarar. Então, Elias, ele vivendo esse estado, ele foi abalado. Aí diz que ele entrou no deserto, deitou debaixo de uma giesta, de um zimbro, e fez a seguinte exclamação. Olha, exclamação de um profeta, referencial na Bíblia, representante dos profetas do Antigo Testamento. Este homem, na sua primeira fase dele, ele termina essa primeira fase debaixo de um zimbro, sozinho, na solidão, descrente, desanimado, enfraquecido, e ele faz a seguinte expressão: basta, já tive o bastante, basta onde cheguei, o que eu já fiz, tira a minha vida, estou desistindo da carreira, estou vencido pelas ansiedades, pela depressão e pelo medo, eu quero morrer, ou seja, ele queria botar um ponto final na sua história. Ele queria encerrar a sua carreira, ele queria encerrar a sua trajetória. Ele estava ali pedindo assim: olha, eu quero, tá bom o que eu já fiz o bastante, já realizei o que tinha de realizar, já conquistei o que tinha que conquistar, já fui onde tinha que ir, né? Aí, essa é a primeira fase. Aí depois que ele falou isso, ainda bem que ele dormiu. Ainda bem que ele dormiu. Ainda é um bom remédio dormir na hora da agonia. Ainda é um bom negócio dormir quando o nervo vem à flor da pele. Ainda é um bom negócio dormir quando você não tem mais resposta para o que está passando. Eu acho que dormir é uma grande dádiva da vida. Dormir é um grande privilégio que a gente tem,
Quer saber o que é sério? Pergunte a uma pessoa que tem dificuldade de dormir, o quanto é ruim. Pergunte a uma pessoa que não consegue dormir 8 horas, 6 horas por noite, né? Quanto que ela sente a necessidade de dormir. Você dorme bem? Sim ou não? Então dá graças a Deus, rapaz. Dá graças a Deus. É privilégio. Você dormir bem, né? Você descansar. Acontece que depois, né, dormir, você repõe as suas forças, você põe as ideias no lugar, né? Aí você pode até ter sonhos maravilhosos, né? Sonhos interessantes. Aí neste dormir, abre espaço para Deus trabalhar, sabe? Abre espaço, abre oportunidade para Deus ministrar, abre espaço para Deus visitar. Então, ele dormindo, Deus entrou em ação em favor de Elias, né? Para mudar a realidade, mudar o sintoma, mudar as emoções, mudar o que está passando. Ou seja, Deus entrou em ação para recomeçar tudo de novo para Elias, para fazer a sua reviravolta ministerial, dar uma volta por cima. Eu sempre gosto assim, para começar o segundo tempo. Acabou o primeiro tempo, Elias, vamos começar o segundo tempo. Você perdeu no primeiro tempo, vamos partir para o segundo tempo. Então aqui nós encontramos, né, a inauguração da segunda fase de Elias. A inauguração da segunda fase de Elias. Aí o profeta Elias, deitado, destruído, desanimado, sem rumo, o Senhor assim disse para Elias, disse para ele: levanta e come, porque a sua caminhada, a sua trajetória, não é? A sua viagem, é longa, Elias. A sua viagem será muito longa. Não acabou não. O ponto final não chegou não. Tem muito ainda para conquistar. Tem muito ainda para você fazer. Tem muita coisa para você ainda realizar. Tem muita coisa, muito lugar para você ainda ir. Esta foi a palavra que Deus falou com Elias. Então eu trago aqui para nós essa palavra. Eu quero aplicar em mim, aplicar em você nesta noite, porque às vezes é tomado por um sentimento, às vezes a gente é tomado por uma emoção negativa, ou por uma conclusão negativa, por algumas crenças negativas, impeditivas. A gente pensa assim: não dou conta mais, o que eu fiz já basta, onde eu cheguei já está bom, né? Não, já basta, pode encomendar um caixão, pode fazer o plano de sepultamento, pode pedir aposentadoria, pode, sei. Bom, aí é exatamente isso que está aqui. Aí Deus fala: não, Elias, está enganado. Esse é só o primeiro tempo. Tem o segundo tempo, tem a reviravolta, né? Tem outro período, tem a segunda fase, que vai ser diferente da primeira fase. É diferente. Aí, meus irmãos, nesse processo de Elias ali, levantou Deus falando para: olha, você tem que comer e beber o que eu estou te dando. Por quê? Você vai ter que caminhar 40 dias, 40 noites sem comer e beber. Na verdade foi isso. Elias, ele bebeu, comeu, caminhou 40 dias. Mas é impossível. Humanamente é impossível alguém comer e beber um dia e caminhar 40 noites e 40 dias sem comer e beber. É impossível. Só fez isso 2 pessoas. Foi Jesus e Moisés. E Elias. Só. 40 dias. Sabe quantos quilômetros ele andou? 400 quilômetros. A distância de onde ele está para o monte do Senhor, 400 quilômetros. Daqui a onde? Daqui a o quê? Daqui a Porongatu, a pé. Imagina aí a missão sua aí. É sem comer e beber. Você chega aonde?
Aí, o que Deus está falando para Elias: Elias, acabou o tempo de você viver no seu limite. Acabou o tempo de você viver no seu conceito. Acabou o tempo de você concluir, fazer conclusões pessoal. Acabou o tempo de você pensar, terminou os dias. Elias, você tem que aprender a andar no meu limite. No meu limite, Elias, você vai aonde homem nenhum pode ir. No meu limite, você faz coisa que ninguém pode fazer. No meu limite, você realiza coisa que ninguém pode realizar. Caminhar no limite de Deus é quando nós caminhamos alimentado, fortalecido pelo seu poder, pelo seu espírito, pela sua ação em nossa vida. O homem fortalecido de Deus, o homem revestido de Deus, o homem agraciado com a bênção de Deus na vida, fortalecido com a presença de Deus, ele vai mais longe do que as pessoas normais. Ele conquista mais do que as pessoas normais. Ele realiza mais do que as pessoas normais. Elias, portanto, ele bebeu, comeu a provisão de Deus, caminhou 400 quilômetros, andou 40 dias e 40 noites. Aí a Bíblia diz: andou até chegar no monte do Senhor. Até chegar no monte do Senhor. O problema é este. O problema é que Elias precisava chegar nesse monte. Precisava alcançar esse lugar. Precisava entrar numa caverna. Precisava passar ali uma noite. Precisava ser protegido, e ser escondido, e ser guardado. Ele precisava. Mas ele tinha que chegar no monte. No monte Horebe, no monte do Senhor, no monte da revelação. Neste monte o profeta foi em busca de conforto espiritual. Nesse monte o profeta encontrou apaziguamento para a sua alma. Neste monte o profeta encontrou e ouviu a voz de Deus falando com ele. Neste monte o Senhor confortou, animou, entendeu o profeta, redirecionou a sua vida. Neste monte o Senhor eliminou os seus dramas, suas ansiedades, suas depressões, suas crenças erradas, suas crenças erradas. O que o profeta tinha de crenças erradas? Na sua imaginação, ele estava pensando: não valeu a pena o que eu fiz. Na sua imaginação ele pensava: ninguém reconhece o que eu fiz. Na sua imaginação ele pensava: ninguém me aplaudiu, ninguém me premiou, não teve nenhum reconhecimento de homem, de ninguém, do que eu fiz. Aí ele fez uma conclusão absurda. No seu estado emocional, ele falou: ó Senhor, só eu fiquei, o resto todos, desistiram de te servir. Aí o Deus, no tratamento que Deus fala com Moisés, com Elias, Elias, você está enganado, Elias, não é só você não. Igual a você tem 7.000. Igual a você tem mais 7.000 que também não dobrou o joelho a Baal. Sabe, quando você pensa que só você que é a solução, só você que é o melhor, só você que é o artista, só você que é a cocada branca, só que você que é o bolo do prato, só você que é o melhor pedaço do bolo, sabe o que é? Elias pensou: não, só eu. Acabou, vou morrer, não tem ninguém mais para te servir, para te fazer. Elias, você está fora, eu sempre tenho 7.000 expondo para eu usar na hora que eu quiser. Tem 7.000 que não dobrou o joelho. Aí você pensa assim, aí em tudo, irmãos, em tudo, essa conclusão de Elias às vezes é sua. Às vezes você pensa assim: isso acontece comigo. Tem crente custoso, irmão, com Deus. Acontece comigo, mas que Deus me marcou.
Deus me separou para judiar de mim, sabe? Deus me separou para me moer. Deus me escolheu para... Aí Deus fala: menina, filha, filho, deixa disso. Tem 7.000 que sofrem muito mais que você e eu estou abençoando. Tem 7.000 que tem problema igual a você e eu estou abençoando. Para com isso, não é só você não. Essa é a ideia que tá, aí não pode concentrar tudo na vida, como fosse a gente, tudo, nós fosse a vítima da vida, a vítima de Deus, e assim, não, irmão, Deus está falando: olha, fique tranquilo, vamos tratar do problema, vamos tratar do seu, fazer um tratamento com você, vamos exorcizar os fantasmas que estão dentro de você. Aí Deus exorcizando, né? Aí Deus está preparando Elias para viver a segunda fase, viver o segundo tempo, viver o segundo tempo. Aí eu quero aqui fazer aqui essa consideração com você nessa noite, né? Elias falou isso, Deus falou, tratou com Elias, consolou Elias, apaziguou seu coração, tirou as suas impressões erradas, tirou as suas ideias errôneas. Falou assim: Elias, eu tenho algumas atribuições para você. Você vai, volta agora. Volta pelo mesmo caminho, Elias. Eu acho interessante esse cuidado de Deus. E essa observar. Volta pelo mesmo caminho. Volta pelo mesmo caminho. Chega lá, você vai na Síria. Unge para mim o rei da Síria. E você também vai ungir, separar para mim Eliseu. Porque Eliseu, a partir de hoje, vai ser o seu companheiro. Ele vai ser o seu sucessor. Ele vai seguir com você. É missão de profeta. Missão de profeta. Deus falou assim: ó, Elias, eu estou te confiando atribuições maiores. Estou te confiando nisso. Eu quero que você unja o rei da Síria. E você separe o profeta Eliseu, para ele ser seu companheiro. Irmão, é interessante você perceber aqui como Deus trabalha com a gente. Deus trabalha com a gente, por você, trabalha por mim, né? Quando você pensa alguma coisa, Deus já está previamente, antecipadamente, cuidando, trazendo a solução, a resposta que o problema seu que você está no momento vivendo. Elias recebeu aquela informação de que ele ia ungir o rei da Síria, ia separar Eliseu, e assim o fez. Interessante que o ministério de Elias na segunda fase foi muito maior, muito mais tempo do que na primeira fase, muito mais intenso, muito mais profundo, muito mais obra, muito mais trabalho, muito mais milagre, foi muito maior, né? Antes dele ser arrebatado. O maior reconhecimento que Elias teve foi ser arrebatado por Deus, né? O maior reconhecimento e uma honra que ele foi Deus reconhecer, a ponto de levar para si, vivo, né? Recebido do céu, como herói, como vencedor, um prêmio, uma recompensa do profeta. Aí esse profeta volta, faz um ministério maravilhoso. Ele elege a Eliseu. Eliseu foi um servo dele, serviu a ele, foi um companheiro dele. Ele foi mentor de Eliseu, e Eliseu tornou um grande profeta também na sua geração. Mas é interessante observar aqui que Deus falou para Elias: Elias, tudo bem, tratou Elias, igual você volta pelo mesmo caminho. Volte pelo mesmo caminho para viver a sua segunda fase. Eu queria olhar com vocês aqui essa manifestação, essa orientação de Deus a Elias voltar para o mesmo caminho. Eu queria tirar algumas conclusões para você, para mim e para nós no dia de hoje. Assim, a ideia voltar para o mesmo caminho foi essa: volta pelo mesmo caminho para você avaliar o quanto as suas forças são insuficientes. Volte pelos mesmos caminhos, você avaliar o quanto os seus sentimentos são enganosos,
volte pelos mesmos caminhos, para você avaliar o quanto suas conclusões são perigosas. Volte para você avaliar. Volte, chega de novo lá naquela sombra, aquele pé de zincro. Passa lá, lembra o que você falou e lembra do que está acontecendo agora, Elias. Aí, volte pelos meus caminhos, Elias, para você nunca mais esquecer a sua experiência no monte do Senhor. Irmão, crente tem que ter experiência com Deus, tá? A gente não pode viver de teoria, aí não pode viver de informação dos outros. Às vezes nós temos chamada, nós temos ministério, nós temos nome, temos prestígio, tem algum recurso, alguns privilégios, né? Mas a coisa mais importante da carreira, na vida de uma pessoa que diz crente, que é espiritual, é a verdadeira experiência com Deus. O que nunca Elias ia esquecer foi a experiência que ele teve no monte da revelação, Deus tratando com ele. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Outra coisa, volte pelos meus caminhos, profeta Elias, para te provar que o medo e as razões de você ter fugido não existem. O medo e as razões que você fez você correr, você fugir, você temer, isso não existe. Foi da sua cabeça que você tirou. Sabe que volte pelos meus caminhos, sabe? É isso. Sabe, irmão, a gente tem uma mentezinha perigosa. Sua mente fabrica mais ou menos, não sei quem mediu isso. Eu vou falar que a fonte disso, que não existe fonte, né? Mas que caboclo pensa 5.000 vezes por minuto, 5.000 pensamentos por minuto. Não sei quem mediu isso, né? É o cientista americano que faz isso aí. Mas eu sei que é muito pensamento que ele tem por minuto. É muito pensamento, não é verdade? É uma fábrica de pensamento a sua mente. Aí a sua mente tem um setor de criar fantasma. Sabe, fantasminha? Setor de fantasma. A mente vai criando fantasma. Aí Deus fala: olha, fantasma que você cria na mente não existe. Não existe, você que criou. O que você está crendo, você está concluindo que é a sua derrota, o seu fracasso, não é verdade. Isso não é verdade. Você pode ir além do que você pensa que é. Você pode ir além do que alguém diz que você pode. Você pode alcançar o que você nunca alcançou. Você pode realizar o que você nunca pensava que seria possível, porque você pode, no poder de Deus na sua vida. Aleluia. Volta pelo mesmo caminho, sem medo, para nunca mais você fugir da minha presença. Amém? Irmão, esse convite de volta pelos meus caminhos, lá onde você passou, lá onde você xingou, lá onde você desistiu, lá onde você reclamou, lá onde você murmurou, volte para você reconhecer e dizer: nunca mais vou sair da presença do meu Deus e da sua bendita vontade. Olha, entre onde o profeta estava e o monte do Senhor, como eu disse, havia 400 quilômetros. 400 quilômetros não. Na situação de Elias era impossível ser transponível, impossível alcançar, sabe? Era humanamente impossível. Nós temos as nossas trajetórias, as nossas distâncias, a minha e a sua, entre onde nós estamos e esse monte da revelação. Cada um tem uma distância mais ou menos assim,
é difícil de ser alcançada. Impossível parece ser das minhas forças bastar. Aí sabe qual que é a palavra espiritual, a palavra revelada que Deus tem para nós aqui é assim: olha, se Deus não nos dá o seu fortificante, se Deus não dá a substância espiritual, nós entramos em colapso e somos consumidos pelos limites da nossa suportabilidade. Se Deus não ministrar fortificante, se Deus não nos dá substância espiritual para a gente fazer essa trajetória, nós somos consumidos, nós somos destruídos pelos limites das nossas forças, tá? Da onde nós tem dia, irmão, tem vez que a gente, não, as minhas forças não dá mais, eu desisto, eu não dou conta. Aí você grita o seu basta também. Mas chega Deus e te ministra este pão e essa água. É pão de anjo, água de anjo, né? Não pode ser água, não pode ser água mineral, não. Esse pão não é pão de trigo, não. Esse pão não é pão de fermento, não. Esse pão aqui, ele tem substância, ele tem reserva. Essa água aqui não é água de poço, de qualquer poço, não. É uma água que anjo trouxe, e essa água e esse pão que Elias bebeu, lhe alimentou, lhe sustentou, lhe deu substância para caminhar 400 quilômetros, noite e dia, durante 40 dias. Amém? É isso que eu quero que você entenda. O Deus de Elias é o nosso Deus. Amém? O Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias faz presente. O mesmo alimento que Deus deu para Elias naquele dia, Ele também pode e quer dar a mim e a você. Amém? Aleluia. Eu preciso todo dia, Senhor, me dá desta água, me dá deste pão, para eu alcançar o monte da revelação. Porque quando eu chegar no monte da revelação, eu vou começar o meu segundo tempo, a minha segunda fase. E a minha segunda fase é de vitória, é de reconhecimento, é de glória, é de vitória especiais e maravilhosa. Aleluia, aleluia. Oh Jesus glorioso. Alcançar o monte da vitória é a minha meta, é a nossa meta, é a sua meta, o seu objetivo. Rapaz, não fique pelo meio do caminho. Fala assim: eu não vou ficar no meio do caminho, eu chegarei no monte do Senhor. Não fique no meio do caminho, não desista de chegar onde Deus te quer revelar para você o poder dEle, a grandeza dEle, o amor dEle e a misericórdia dEle em sua vida. Nessa trajetória, Deus vai aplanando os caminhos, dá sustento para a sua trajetória, ajuda você nos seus obstáculos e elimina da sua vida todas as fortalezas que querem fazer você desanimar, te destruir, que querem fazer você perder a vitória, você tornar um enfraquecido. Agora, eu queria que você colocasse de pé. Eu estou falando aqui, irmão, uma palavra eu tenho certeza que não está dita ao vento, nem dita em vão. Eu estou falando aqui uma palavra para pessoas, a gente, tipo Elias, tem sentimento, que tem fraqueza, que tem desânimo, que tem conclusões erradas, mas que tem proposta de Deus na vida. Proposta de Deus na vida. Se eu e você
Nós temos um propósito, Deus da vida. As nossas fraquezas não vai fazer nós vencidos. Se nós temos propósito de Deus, as nossas conclusões não vai deixar nós no meio do caminho. Aí eu ministro para você essa palavra: ninguém vai te impedir aonde Deus quer te levar. Escuta essa: ninguém vai te impedir aonde Deus quer te levar. Quem está com você é maior do que aquele que está contra você. A força do Senhor na sua vida é forte para destruir todas as fortalezas que você criou dentro de você. O Senhor, grave isso, o Senhor não te deixará envergonhado. Ele vai te trazer. Ele é quem te lva ao monte do Senhor, o monte da revelação. E Ele que vai te trazer para o mundo reconhecer que Deus está contigo, que o seu ministério vai ser cumprido, que a sua promessa vai ser realizada, e que as pessoas, está, Deus reconheceu, Deus premiou, Deus recompensou a fidelidade, o compromisso deste homem para com o seu Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Eu quero encerrar essa minha palavra nessa noite com os irmãos, lendo um texto aqui que é próprio para nós. Filipenses capítulo 3, aonde diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, deixa eu ver o que esse versículo fala assim. Olha, você foi alcançado para você alcançar o que Cristo alcançou por você. Sabe, eu não posso ficar no meio do caminho. Eu tenho que chegar aonde Cristo quer me levar. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Amém? Eu posso o que Cristo diz que eu posso. Amém? Eu vou aonde Cristo diz que eu vou. Glória a Jesus. Eu queria que você dissesse: eu estou prosseguindo. Mas minhas forças são fracas. Mas nesta noite eu queria pedir ao Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ministrasse na minha vida e na sua vida uma porçãozinha desta água e deste pão, para você sair daqui fortalecido, sair daqui agraciado, sair aqui com substância espiritual, sair abastecido e dizer: eu chegarei no monte do Senhor, e chegando lá eu vou tornar outro, eu vou começar o outro meu segundo tempo, a minha segunda fase. E a minha segunda fase é mais gloriosa, é mais maravilhosa, é mais especial do que a primeira. Amém? Se você quer começar esse segundo tempo, essa segunda fase, chegou a hora. Deus quer fazer você sair daqui fortalecido, fortalecida, abastecida e disposta a cumprir a promessa que Deus tem para com cada um de nós. Oh, glória a Jesus. Vamos cantar uma música aí, para depois orar. Aleluia. Vamos cantar, prepara o seu coração, porque Deus vai alimentar, vai servir a nós aqui. Acorda, acorda e beba e coma, porque ainda tem muita carreira para você correr, tem muita vida para você viver, tem muita terra para você conquistar, tem muita bênção para você desfrutar.